Recuperando um pouquinho aqui da data FIFA, né? Porque vamos ficar de olho também em 2 jogos importantes nesta segunda-feira das eliminatórias europeias. A Alemanha e a Irlanda do Norte estão empatadas no grupo, vão jogar hoje às 15 para as 4 da tarde. E lembrando sempre que só os primeiros colocados europeus garantem presença na Copa do Mundo. Os segundos colocados vão para uma repescagem. E hoje também tem Islândia e França. Vamos acompanhar esses jogos. Amanhã a gente conta tudo. E falamos também do Brasileirão, da retomada na quarta-feira, porque vai ter aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos lutando por título, por Libertadores e contra o descenso. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, segunda-feira, o Pix automático passa a ser obrigatório para pagamentos recorrentes no Brasil. Essa nova função foi criada para facilitar contas que se repetem todo mês, como academia, escolas ou assinaturas de serviços, deixando tudo mais rápido e prático para consumidores e empresas. Então, o Pix automático funciona assim. O cliente autoriza uma cobrança mensal direto na conta bancária e não precisa mais se preocupar com o boleto ou cartão de crédito. O pagamento só acontece depois da autorização, o que garante mais controle e segurança. Com essa novidade, o Pix pode substituir o boleto ou débito automático. E o melhor, não importa se o cliente e a empresa usam bancos diferentes. Isso amplia as opções e torna o processo mais acessível. Outro ponto importante é a segurança. Como cada cobrança precisa ser autorizada, fica mais difícil acontecerem fraudes ou cobranças indevidas. E em caso de roubo ou golpe, agora é possível contestar a transação direto no aplicativo do banco e pedir a devolução do dinheiro. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia, excelente segunda-feira para você que está abrindo a semana com informação e prestação de serviços, acompanhando o noticiário da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente, a cobertura completa do discurso no Parlamento de Israel do presidente Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E um dia considerado histórico com a confirmação do cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas. E ao longo desta edição, vamos continuar pincelando o que acontece no Oriente Médio, a repercussão mundial do assunto, mas também destacar o que acontece aqui pertinho da gente. Região metropolitana de Campinas em destaque, o interior paulista, o estado de São Paulo e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada do que acontece neste dia 13 de outubro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Todo o nosso conteúdo disponível gratuitamente na palma da sua mão. A você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o dinamismo do jornalismo com a aba ao vivo, para você acompanhar a programação da Rádio Bandeirantes. E a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, que gosta das imagens de bastidores do Rádio Moderno, youtube.com/
Rádio Bandeirantes Campinas. Nós vamos juntos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, acompanhado de perto pelo Edson Freitas e com a coordenação do Gil Kleber. 11h30 da manhã, o Carlos Henrique vai chegar com a repercussão da última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Rodada que garantiu a Ponte Preta na final da competição, vai enfrentar o Londrina em 2 partidas, primeiro jogo lá no interior do Paraná, jogo de volta no estádio Moisés Lucarelli valendo a taça, mas com os 2 times já garantidos na Série B do ano que vem, assim como o Náutico e o São Bernardo. O Guarani ficou pelo caminho, vai ter que no ano que vem criar um planejamento melhor do que o de 2025 para fazer um bom campeonato paulista e sair de vez da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dia histórico para o torcedor pontepretano, um dia a se lamentar para o torcedor bugrino e às 11h30 a repercussão do DEB 212 na programação da Rádio Bandeirantes. Às 10h06, vamos trazer aqui a sua participação ao longo dessa edição. Sei que tem muita gente também querendo falar sobre o DEB, sobre o que movimenta Campinas, sobre o noticiário nacional e internacional. Então, a partir de agora, assim como já fazem o Antônio Salvador, direto da cidade de Limeira, desejando um abraço para todos nós. A Rafaela Mancini Pacheco, Saúde de Campinas, faz atividades especiais de multivacinação no Dia das Crianças. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, mas a Rafaela, o Antônio, estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Esse é um dos meios para você conversar com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O outro é o nosso WhatsApp, liberado a partir de agora pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493. Começamos essa edição do Manhã Bandeirantes trazendo informações sobre um acidente que provoca neste momento lentidão na rodovia dos Bandeirantes na pista sentido capital. Um motociclista morreu atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro na manhã desta segunda-feira. Acidente por volta de 5h10, 5h15 da manhã, no sentido São Paulo. O motociclista seguia pela terceira faixa, a mais lenta, portanto, da rodovia dos Bandeirantes, quando, sem ter tempo de reação, sem perceber de onde vinha o automóvel, um carro acelerou e acertou em cheio a traseira desse motociclista. Em seguida, a vítima foi atropelada pelo mesmo automóvel. O motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro. A Polícia Militar Rodoviária faz buscas nesse momento por quem seria o responsável por esse acidente fatal no trânsito pela rodovia dos Bandeirantes. Câmeras da CCR Autoban já estão sendo buscadas para tentar fazer o trajeto do carro que provocou essa tragédia. O acostamento e a faixa da direita ficaram interditados, o que gera ainda um trânsito de cerca de 2 quilômetros. A liberação da faixa ainda não é o suficiente para a diminuição desse congestionamento. Tendência é que isso, ao longo das próximas horas, já comece a fluir, até porque o veículo, no caso a moto, ela tem que ser mantida no local até a chegada da perícia, assim como o corpo, uma vez que foi constatado o óbito ainda na pista. Até em respeito à família, nós vamos aguardar mais detalhes para que os familiares sejam comunicados, para que as pessoas próximas recebam a notícia, antes de também trazermos aqui a identificação de quem ainda está na rodovia dos Bandeirantes, esperando a remoção do corpo numa tragédia que marca o início desta semana e com um trabalho que precisa ser rápido para localizar quem provocou esse acidente. Acidentes de trânsito acontecem. Alguns, a maioria, poderiam ser evitados, sim. Mas quando a pessoa provoca o acidente e ela foge, mais do que cometer um crime de não prestar socorro àquele que você deixou lesionado, eu fico sempre me perguntando o que é que passa na cabeça dessa pessoa de simplesmente não ter a menor empatia com quem está ali, não ter a menor preocupação, o menor cuidado com quem foi atingido. E num acidente desse não dá para dizer que o motorista não percebeu o que aconteceu. Bateu na moto, atropelou o motociclista e foi embora como se nada tivesse ocorrido.
10h09, já pela rodovia Anhanguera, neste momento o trânsito já se forma no trecho que passa por Jundiaí, do quilômetro 62 ao km 60, pista sentido São Paulo. Depois o motorista só vai enfrentar lentidão na chegada à marginal do Rio Tietê, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Nesse momento, informações do corredor Dom Pedro I, o trânsito aumentou no horário de pico, mas agora já reduz um pouco na chegada ao trevo de Barão Geraldo para o motorista que sai de Cosmópolis, que sai de Paulínia, utilizando a rodovia Zeferino Vaz, a SP-332. Não há acidentes ou outras ocorrências que marquem esta manhã na rodovia Dom Pedro I. O anel viário Magalhães Teixeira ainda tem o trânsito intenso do trevo de Valinhos à chegada a Dom Pedro para quem está vindo a Campinas. Trânsito flui bem no restante do corredor Dom Pedro I. Corredor este que foi utilizado por muitos romeiros que foram à Aparecida neste final de semana e que utilizaram também esse momento de fé para cumprir algumas promessas, pagar algumas promessas à padroeira do Brasil, fazer pedidos ou apenas estar no Santuário de Aparecida, que ficou lotado nesse final de semana. O sermão, que foi o que marcou o início do domingo pelo arcebispo de Aparecida, o templo católico, que é o maior do país, ainda não divulgou o balanço de quantos devotos visitaram o local, mas no período da manhã, logo no início às 6 horas, já havia uma espera de 1h30 para que os fiéis conseguissem entrar na basílica e passar pelo espaço onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Considerada a principal celebração do dia, a missa solene começou às 8 horas da manhã. Teve como destaque o sermão do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que pediu para que os eleitos pelo povo votem em leis favoráveis aos pobres. E pediu a Nossa Senhora Aparecida 2 esperanças: a diminuição da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais no Brasil. A missa foi acompanhada por cerca de 35 mil fiéis, capacidade máxima da Basílica. Entre as autoridades que ouviram esse discurso, que ouviram esse sermão, o vice-presidente da República, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, do PSB, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o prefeito de Aparecida, Zé Louquinho, que é do PL, foram as autoridades que estavam ali acompanhando essa cerimônia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a confirmar a presença, mas não esteve presente no Santuário de Aparecida. Mas o mais marcante não é a autoridade que está presente, não é saber se político foi lá, e sim as histórias de quem realmente demonstra essa fé ao longo do ano e vê no dia 12 de outubro uma oportunidade para se ligar, se aproximar diretamente desta fé. A nossa reportagem foi acompanhar algumas dessas histórias e traz para você com o repórter Matheus Agostinho. Ela estava ali no centro das atenções, envolta pelo manto azul da fé e cercada por olhares de gratidão. Diante dela, milhares de devotos, alguns de joelhos, outros em silêncio, mas todos encontraram mais uma vez o que os trouxe até aqui: agradecer, pedir e celebrar. Eu sou de São Paulo e, na verdade, eu vim acompanhar minha noiva, que ela veio na Romaria a pé para pagar uma promessa, e eu vim como apoio para ela e já aproveitando, cumprindo uma promessa minha de quando eu tirei minha carteira de habilitação, eu prometi que eu viria de carro até aqui, já estou cumprindo as duas. Tradição de família, meu pai já falecido, desde pequeno a gente aprendeu sobre Nossa Senhora Aparecida e sobre a devoção. Entre os maiores gestos de fé, a Romaria. A Solange foi uma das pessoas que decidiu encarar o desafio e, ao chegar, todo o cansaço virou emoção, a recompensa de ver ao longe a casa da mãe. É muito
muito emocionante, o nosso coração fica extremamente tocado, porque desde o primeiro momento que a gente coloca os pés para chegar até aqui, a gente vê que tem esforço de todos, né? Uma dedicação, uma doação de entrega para a mãe, né? O 12 de outubro transformou Aparecida no coração da fé católica do Brasil. Desde cedo a cidade recebeu uma multidão, fiéis de todas as partes, guiados pela mesma devoção. Dentro do santuário, movimento constante. Na Capela das Velas, por exemplo, as chamas mantêm viva a esperança. Com os olhos fechados em oração, Marinalva agradece pela força que recebeu da padroeira e com os olhos abertos, cheios de lágrimas, conta o testemunho dela. Esse ano foi um ano de muita aprovação para nós, para minha família. Foi um ano que testou muito a nossa fé. E eu vim agradecer por ter conseguido superar os obstáculos que tiveram esse ano. O feriado de 12 de outubro tem essa razão religiosa para existir dentro da tradição católica. Para a igreja, a data é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é o nome que acabou sendo dado a uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de terracota com 36 centímetros de altura, 2,5 kg, que teria sido encontrada em outubro de 1717 por 3 pescadores no rio Paraíba do Sul, aqui no estado de São Paulo. Como a santa foi aparecida dentro da água, essa alcunha acabou pegando. E o episódio foi considerado um milagre e logo outros relacionados à santa também começaram a ser narrados. Então, com o passar dos anos, a pequena capela que foi erguida lá em 1745, só para abrigar a imagem encontrada nas águas, passou a atrair mais e mais romeiros. O local aos poucos se transformou em uma cidade, a cidade de Aparecida, e hoje Aparecida é o principal ponto de turismo religioso do Brasil. Por ano, cerca de 12 milhões de romeiros visitam o Santuário Nacional, que já recebeu os últimos 3 papas da Igreja Católica: Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco, aguardando agora o momento em que o Papa Leão XIV também estará em terras brasileiras, certamente vai passar pelo Santuário de Aparecida. No feriado dedicado à santa, historicamente 200 mil pessoas em média passam pelo santuário. E ainda não há um dado oficial desta vez, do ano de 2025, mas de romeiros, sim. Quase 40 mil romeiros passaram pela Via Dutra em direção à Aparecida, segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal. O número já ultrapassa o total registrado em 2024, que foi de quase 37 mil romeiros. Esse cálculo é feito do dia 1º ao dia 12 de outubro, início do mês até o dia do feriado, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Para fazer esse levantamento, a Polícia Rodoviária Federal conta com câmeras de contagem que pegam a passagem de romeiros nos pedágios de Arujá, de Jacareí e de Moreira César, em Pindamonhangaba. Agora, infelizmente, algumas mortes aconteceram também nesse trajeto. Um ciclista de 65 anos morreu atropelado na Dutra, em Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. E um policial militar que fazia a romaria foi assassinado a tiros num assalto que aconteceu às margens da rodovia. O repórter Leandro Sampaio está conosco, ele acompanhou toda a movimentação da nossa equipe da Band Vale e está ainda em Aparecida para trazer esse balanço triste, infelizmente, para essa data, mas notícia que a gente também precisa compartilhar e o Leandro Sampaio está conosco para isso. Muito bom dia para você, Leandro. Bom dia para você também, bom dia para todos que estão com a gente. Olha só, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um pouco mais de 39 mil romeiros seguiram em direção ao Santuário Nacional de Aparecida a pé, viu? Durante entre os dias 1 ao dia 12, o feriado, neste último domingo. E o balanço que a gente tem deste período é que no sábado, na madrugada de sábado, um policial militar que seguia em direção ao santuário, bem ali na altura do quilômetro 55, na cidade de Lorena, que fica bem próximo já ali à cidade de Aparecida. Este policial militar seguia em romaria, mas com mais 2 homens.
quando eles foram abordados ali por volta da 1h40 da madrugada de sábado por um criminoso armado. Ele, então, anunciou este assalto para o policial. O policial, inclusive, estava com um colete refletivo da Polícia Militar enquanto ele fazia a caminhada na madrugada sentido ao santuário. O policial foi surpreendido, foi pego de surpresa por este criminoso e que acabou tendo uma reação e assustou o criminoso. E neste momento o criminoso, então, disparou um tiro em direção ao policial militar, bem no peito. Ele foi socorrido ali pelos amigos e também pelos romeiros que passavam por ali naquele momento. Foi levado ao pronto atendimento, mas este policial militar, Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, acabou perdendo a vida. A informação que nós temos é que ele cumpria esta romaria em agradecimento à Nossa Senhora Aparecida, porque a esposa dele está grávida no momento. Então ele fazia esta caminhada por agradecimento. Segundo informações também do boletim de ocorrência, o criminoso acabou levando a mochila do policial militar, o aparelho de celular e também uma quantia de R$800. Nós acompanhamos aí o velório também deste policial militar e o sepultamento dele que aconteceu ontem. Outro caso que aconteceu de latrocínio neste período, que aconteceu no domingo, na verdade, foi também de um rapaz de 19 anos de idade que acabou perdendo a vida ali na altura da cidade de Canas. Ele também foi abordado por 2 criminosos. Ele seguia em direção ao santuário com um amigo, ele reagiu ao assalto e acabou levando um tiro na cabeça e também perdeu a vida, foi socorrido, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Outro caso que chamou a atenção também foi no sábado, um homem de 65 anos de idade que seguia em direção ao santuário bem na altura da cidade de Pindamonhangaba, no quilômetro 100, ele foi atingido por uma carreta, ele foi atropelado. O motorista da carreta não prestou atendimento e este homem também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e também acabou perdendo a vida. O caso foi registrado como homicídio culposo. Esses 3 casos que aconteceram neste período do dia 1 até o dia 12, no feriado de Nossa Senhora Aparecida. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado ao Leandro Sampaio, fazendo, portanto, o balanço também das ocorrências que marcaram esse feriado 12 de outubro em Aparecida. E qualquer novidade sobre essa investigação da morte do policial militar, se foi um assalto, se foi a chamada fita dada. Fita dada é quando o policial já está na mira ou alguém sabe que ele está passando por ali, mas... Confirmando a informação do Leandro, o soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira atuava na Polícia Militar já há 10 anos e ele deixa a esposa e 2 filhos, um menino de 4 anos, uma menina de 1 ano e 4 meses, e essa informação agora de que ele seria pai mais uma vez e por isso estava indo a Aparecida agradecer a Nossa Senhora quando foi assassinado numa suposta tentativa de assalto, claro que está em investigação ainda por parte da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Às 10h22, semana começando com temperaturas que parecem que vão subindo gradativamente. 23,5 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento, num dia em que ainda não choveu, mas com cheirinho de chuva no ar, com a umidade relativa na casa dos 77,5%. Vento fraco agora, menos de 10 km por hora, uma brisinha de um final de semana, Nath Luquezzi, em que havia expectativa de chuva mais forte. Ela veio em alguns momentos pela região, mas tempestade, temporal mesmo, nada até agora. Será que a semana começa com essa tal chuva chegando? Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. A Defesa Civil do Estado de São Paulo continua com o alerta para a atuação de uma frente fria que chegou ao estado e deve sim provocar chuvas de moderada a forte intensidade ainda hoje. O tempo instável deve permanecer também nos próximos dias durante a semana. A máxima para hoje será de 26 graus e o dia será nublado, possibilidade de garoa ainda pela manhã, chuva mais intensa à tarde e à noite. A previsão indica 31 milímetros de precipitação e que pode causar alagamentos e transtornos em alguns pontos da cidade. Na terça-feira, amanhã, o sol volta a aparecer, mas o tempo ainda permanece instável. Aí sim, a partir de quarta-feira, o sol predomina, mas o céu ainda continua com muita nebulosidade.
Mesmo cenário deve se repetir na quinta, na sexta-feira, mas as máximas podem chegar a 32 graus, possibilidade de garoa isolada também no final de semana. A Defesa Civil, inclusive, reforça a recomendação de atenção redobrada em áreas vulneráveis, onde podem ocorrer alagamentos, quedas de galhos e interrupções temporárias de energia elétrica. Então, uma semana que promete ser um pouquinho mais chuvosa do que a semana passada, mas de bastante calor entre quarta, quinta e sexta. 10h24, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos atualizar você sobre as investigações relacionadas a bebidas adulteradas com metanol. Aqui na região, mais uma fábrica clandestina foi fechada. A nossa equipe de jornalismo foi acompanhar como são realizados os exames nas bebidas que são apreendidas. Isso é um trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. E ainda, tem um golpe no mercado em meio ao metanol. Estão vendendo algo que promete ajudar você a identificar se a sua bebida está batizada ou não. Mas isso funciona ou tem malandragem por trás desse convite? A gente explica tudo isso para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma nova frente fria nesta segunda-feira, 13 de outubro. Essa mudança no tempo deve aumentar as instabilidades e provocar chuvas mais fortes e espalhadas. A aproximação dessa frente fria pode trazer chuva com raios, ventos fortes e até queda de granizo em alguns pontos. Inclusive, foi emitido um alerta específico para ventos de moderada a forte intensidade em todo o litoral paulista até amanhã, terça-feira. Em relação ao clima, a máxima para hoje é de 25 graus. Entre terça e quarta, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima 28 graus. Na quinta, o clima volta a esquentar e os termômetros podem bater a casa dos 30 graus. Na sexta, a temperatura continua subindo e chega a 33 graus. Entretanto, a probabilidade de chuva também aumenta, com 58% de chances de garoa e chuvas isoladas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Dia 16 de outubro. A solidão está em cada sorriso que se apaga. Eu queria entender um pouco mais. As histórias da noite de São Paulo se encontram na rede Cinemark. Nossa, tô achando tudo assim um pouco, né? Mudou. Estranhos da Noite. Um filme de Walter Neto com Mônica Carvalho, Oscar Magrini e Paulinho Viena. Pode conversar sobre isso depois? Estranhos na Noite. A partir de 16 de outubro na rede Cinemark. Basta abrir o coração aos estranhos na noite. Vem aí, a primeira corrida Track and Field no Cambuí, um evento exclusivo que une a sofisticação do bairro mais charmoso de Campinas ao estilo de vida ativo e seleto da Track and Field. Uma experiência única, com largada, chegada e ativações no Teatro de Arena do Centro de Convivência. Será no dia 9 de novembro, com percursos de 7 km e 14 km. No pós-prova, os atletas serão recebidos com banheiras para imersão no gelo, massagens, bota de compressão, DJ, gravação de tempo de prova na medalha e muito mais. Inscrições, acesse o aplicativo da TF Esportes. Primeira corrida Track and Field no Cambuí. Não fique de fora. Manhã Bandeirantes.
10h29, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, você mandando a sua mensagem, em instantes a gente faz o primeiro giro com a participação do nosso ouvinte pelo 19 97102 1493, tema livre, pode participar com o assunto que você quiser, destacando aquilo que a gente já comentou, trazendo novos assuntos em pauta, você é quem nos ajuda a fazer esta edição do Manhã Bandeirantes. Mensagens de áudio, combinar aqui para a gente conseguir colocar um minutinho e pouco no máximo para a gente conseguir colocar o máximo de ouvintes possíveis no momento em que o quinto sinal marca 10h30 da manhã e a Nath Luquezzi vai contar para você a respeito de uma novidade que na abertura do Manhã Bandeirantes, um pouquinho antes da gente entrar, nós ouvimos também com a nossa equipe de jornalismo, mas passa a valer hoje, Nath Luquezzi, o Pix automático. O que significa o Pix automático? Como é que ele funciona? Será que tem a ver com o débito automático? Explica como essa plataforma promete agilizar a vida do brasileiro. Agora ele será oficialmente obrigatório para pagamentos recorrentes no Brasil. Essa nova modalidade tem como objetivo, então, facilitar transações mensais como pagamento de academias, escolas, assinaturas, enfim, permitindo uma experiência mais simples e eficiente para consumidores e empresas. Inclusive, o Pix automático permite que consumidores autorizem pagamentos mensais diretamente de suas contas bancárias, sem precisar se preocupar com boletos, cartão de crédito. Esse sistema, então, traz vantagem como segurança, controle, já que o pagamento precisa ser autorizado antes de ser efetuado. Então, como que funciona na prática o Pix automático? Com o Pix automático, eles poderão substituir o boleto bancário ou débito automático por um pagamento recorrente, que é autorizado previamente pelo cliente. Então, não sendo mais necessário que a empresa e o cliente sejam clientes da mesma instituição financeira. Essa mudança amplia as possibilidades de pagamento automático, tornando-o mais acessível e eficiente. Além das vantagens de praticidade, o Pix automático também oferece maior segurança para os usuários. Inclusive, essa nova modalidade exige a autorização do consumidor, como já dito anteriormente, para cada cobrança, reduzindo o risco de cobranças inesperadas, fraudes. Além disso, em caso de roubo ou fraude, o Pix passou a permitir a disputa diretamente pelo aplicativo bancário, facilitando a devolução do dinheiro em casos de coerção ou de crime. 10h31, daqui a pouco a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes, porque antes temos o Guilherme Selegato contando pra gente que mais uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas foi encontrada aqui na região metropolitana, cidade de Hortolândia. Um número alto de garrafas de bebidas destiladas, principalmente uísque, vodka e gin, que são aquelas que estão mesmo na mira dos investigadores. Isso não descarta outro tipo de bebida que possa ter contaminação também, mas a gente vai entender um pouco mais sobre como essa ocorrência pode estar diretamente ligada a outra que trouxemos na semana passada, em Hortolândia mesmo. Tinha uma fábrica, um depósito, vamos chamar assim. Tudo que eu estou usando de termo é bem fundo de quintal, tá? O depósito era de garrafas vazias, recolhidas em lixeiras, nas portas das casas. Agora é o local da bebida. E a suspeita é que aquelas garrafas eram usadas com esses líquidos. E o Guilherme Selegato conta tudo para você. Em mais uma operação contra bebidas falsificadas e adulteradas, a Polícia Militar chegou até essas residências no Jardim São Bento, onde foi descoberta uma fábrica clandestina. De acordo com os agentes, destilados como gin, vodka e uísque eram falsificados por meio desse equipamento, instalado nos imóveis. Milhares de garrafas vazias e com bebidas, além de barris cheios, foram encontrados nos locais. Toda a área foi preservada até a chegada da Polícia Científica, que irá apurar se havia alguma substância química nessas bebidas, principalmente o metanol. O suspeito de 27 anos confessou à Polícia Militar que praticava essa atividade ilegal há pelo menos 30 dias. Apenas ele estava nestas residências alugadas e que eram usadas apenas para a falsificação dos destilados. Além de aguardar os laudos periciais, a polícia busca agora pelo proprietário dos imóveis e também para identificar se mais pessoas estariam envolvidas no esquema. A Vigilância Sanitária também esteve no local e informou que vai interditar os imóveis.
Na última segunda-feira, também em Hortolândia, em um bairro próximo ao da ocorrência de hoje, uma casa que fazia a limpeza indevida de garrafas e sem condições sanitárias foi descoberta. A polícia não descarta que os vasilhames eram trazidos para este endereço do bairro São Bento. Um homem de 55 anos, intoxicado por metanol, que teve a ajuda de uma vodka russa em uma das etapas do tratamento, recebeu alta no hospital nesse final de semana. Estamos falando de Cláudio Crespi, que ficou internado 16 dias na Vila Maria, zona norte de São Paulo. A sobrinha do comerciante, a advogada Camila Crespi, diz que ele vai seguir o tratamento oftalmológico, tem uma consulta marcada para amanhã na Santa Casa. Ele está falando e andando normalmente, mas a visão não voltou totalmente. A família está, claro, preocupado com as sequelas serem definitivas. O Cláudio tomou uma dose de vodka no dia 26 de setembro, em um bar na cidade de Guarulhos. No dia seguinte, apresentou os primeiros sintomas de intoxicação por metanol. Quais foram esses? Dor abdominal, confusão mental e falta de ar. Foi entubado assim que deu entrada na unidade de pronto atendimento na Vila Maria, lá na capital paulista, e transferido para um hospital na sequência quando os médicos falaram da necessidade de um antídoto. O Fomepizol, que é usado para combater o metanol, naquele momento estava em falta. Ainda não havia chegado ao Brasil aquele lote que foi importado na semana passada. Um primo médico da família pediu para que fosse feito um trabalho com destilado na ausência do Fomepizol. E foi assim que, pelo menos, ele pôde se recuperar parcialmente de todo esse estrago feito no corpo apenas por ter pedido em um bar uma vodka, uma dose de uma bebida alcoólica que estava contaminada. E há, Nath Luquezzi, uma preocupação gigantesca de quem frequenta bares, restaurantes, clubes aqui em Campinas ou em qualquer lugar do Brasil nesse momento, mas principalmente no estado de São Paulo, da qualidade dessas bebidas, da origem desses produtos destilados. O que é que tem sido feito aqui em Campinas com os bares e restaurantes? Fiscalização a gente vem acompanhando, mas também de orientação para que eles não sejam vítimas desses golpistas. Sim, com certeza. Inclusive, na última quinta-feira, dia 9 de outubro, a Prefeitura de Campinas, uma ação conjunta de orientação em 66 estabelecimentos comerciais da cidade foram feitos, com foco na prevenção à venda de bebidas alcoólicas falsificadas. A iniciativa teve como objetivo garantir a segurança dos consumidores e assegurar a qualidade dos produtos. Essa ação distribuiu materiais informativos aos comerciantes sobre como identificar possíveis bebidas adulteradas e quais que são os procedimentos que possam ser adotados em casos suspeitos. As equipes do Procon Campinas estiveram em 47 estabelecimentos na região do Cambuí. No local, entregaram esses informativos com as orientações. Já a Vigilância Sanitária de Alimentos promoveu uma capacitação em boas práticas para representantes de 15 estabelecimentos que estiveram na unidade. Em conjunto, os dois órgãos fizeram mais 4 ações. Essa iniciativa irá continuar nessa semana agora. As equipes vão visitar mais estabelecimentos em Campinas, no intuito mesmo de orientar os comerciantes a manter a conformidade regulatória e a segurança dos consumidores na venda desses produtos. Uma nota conjunta com a Vigilância Sanitária de Alimentos, emitida também na última semana, reforçou que, caso haja suspeita de adulteração, o comerciante deve interromper imediatamente a venda ou serviço do lote, isolar as unidades, registrar horário e responsáveis, preservar evidências como caixas, garrafas, rótulos e manter ao menos uma amostra íntegra por lote para eventual perícia. O repórter Rodrigo Hidalgo acompanhou uma dessas perícias. Um trabalho realizado pelo Instituto de Criminalística, pela Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, em laboratórios especializados em exames toxicológicos e agora voltados para a identificação de metanol nessas garrafas todas que estão sendo apreendidas. A Polícia Civil tem o desafio de saber a origem desse material, como o metanol, que está diretamente ligado à importação do produto para os postos de combustíveis, isso a polícia já não descarta. E existem detalhes que ainda não foram divulgados. Mas como é que o metanol comprado para adulterar combustível
foi parar dentro de bebida alcoólica? Essa é uma pergunta que ainda ninguém soube responder com clareza. Agora, o trabalho do Instituto de Criminalística é puxar garrafa por garrafa qual desse produto está contaminado, porque os piratas, eles cometem um crime. Agora, o metanol é algo ainda mais sério. Rodrigo Hidalgo mostra para você e leva a informação de como é o exame sendo feito e como é o laboratório por dentro no Manhã Bandeirantes. Garrafas e mais garrafas de bebidas destiladas apreendidas chegam a todo momento no prédio da Polícia Científica em São Paulo. Os sacos cheios de produtos lotam os corredores. É aqui que peritos tentam encontrar respostas para uma pergunta crucial: de onde veio o metanol encontrado em bebidas adulteradas? O trabalho começa nesse setor, que analisa primeiro a parte externa da garrafa. Nesse caso, já houve identificação de algo errado aqui na garrafa, né? Sim, nesse caso aqui a gente constatou que o selo é falso. Aqui é o selo autêntico e aqui é o selo falso. O selo falso tem bem menor definição, né? Não dá para ver de letra as letras, que nem aqui no de cima. Constatando que o selo é falso. É falso, já é algum indicativo, né? De que alguma fraude tem. Ou é contrabando ou pode ser bebida falsificada. A gente analisa também os rótulos, as tampas e depois encaminha para o núcleo de química para fazer a análise do conteúdo. Tudo é registrado e catalogado. Aqui no núcleo de química, as amostras das bebidas são coletadas e em seguida colocadas neste equipamento que faz a separação das substâncias. Se houver metanol, o aparelho indica a presença e a concentração exata do produto. Aqui vai registrar os picos, ou seja, vai separar a substância e cada pico vai corresponder a uma substância diferente. E dentre elas, a gente vai procurar o metanol aqui e, se tiver presente, quantificar. A perícia já tem uma primeira conclusão. A concentração de metanol encontrada em amostras indica que a substância foi adicionada à bebida e não o resultado de um processo natural de produção. Se fosse uma lavagem ou um processo industrial falho, possivelmente o teor de metanol seria muito mais baixo. Tem um teor de metanol bastante acima do que está considerado em termos de legislação vigente. Eu, particularmente, na minha experiência, eu nunca cheguei a pegar uma garrafa que estivesse fora da especificação legal, muito menos nas condições que a gente está encontrando agora. A lei estabelece limites específicos para a concentração de metanol em bebidas destiladas. Isso porque ele faz parte do processo de fabricação, mas deve ser descartado logo nas primeiras etapas da destilação. Segundo os peritos, essa adição pode ter sido feita de forma intencional ou até mesmo sem conhecimento dos fraudadores. A Polícia Civil investiga se no processo de adulteração, criminosos usaram etanol contaminado com metanol. A substância também é usada para fraudar combustíveis. Os laudos de 2 grupos de bebidas adulteradas com metanol foram entregues à investigação. A Polícia Civil ainda não informou se foram esses os lotes que provocaram as mortes em São Paulo. 10h42 e a crise de contaminação por metanol que tem afetado as bebidas alcoólicas em São Paulo tem alterado os hábitos de consumo na cidade. De acordo com um estudo realizado pela plataforma Zig, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, as compras de destilados como gin, vodka e rum caíram até 77%. Já as vendas de vinhos, espumantes e drinks prontos apresentaram um aumento significativo. Segundo o levantamento, a mudança nos hábitos de consumo resultou em uma queda geral de 27% no faturamento dos bares e restaurantes da capital paulista. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo já havia registrado uma perda de 26% entre os seus associados devido a uma crise do metanol que impactou diretamente o setor de bebidas. O aumento na contaminação por metanol gerou um movimento de precaução por parte dos consumidores que, temendo os riscos à saúde, passaram a evitar os destilados mais consumidos como gin e a vodka. Ao mesmo tempo, o aumento nas vendas de vinhos e espumantes demonstra uma mudança no perfil de consumo, como os paulistanos buscando então uma alternativa mais segura. Tenho certeza que em Campinas não foi diferente essa mudança de comportamento, ou seja, as pessoas não deixaram de frequentar os bares. Elas trocaram as bebidas, consumindo mais bebidas fermentadas, consumindo mais cerveja.
e deixando o destilado para trás. Isso, claro, é uma percepção, por enquanto, da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ainda não há um impacto significativo na venda, mas essa mudança de quem ia pedir uma caipirinha de vodka e acaba optando por um drink sem álcool, de alguém que está acostumado a beber um gin, mas prefere tomar dessa vez um chopp, isso é algo que está sendo sentido pelos comerciantes, sim. E o problema grave sempre, ele gera também um caminho para golpistas. E acredite, tem gente nessa hora tentando extorquir vítimas, tentando se aproveitar do medo, de uma certa histeria coletiva que acontece numa hora como essa, e vendendo produtos falsos como se fossem testes para saber se aquela bebida que você compra, ela está ou não adulterada. Mas existem intenções por trás disso. O produto não serve para nada, mas até você chegar ao produto, se você chegar, você cai num golpe. Porque tem dois os tipos de golpe. Aquele em que promete algo que não é entregue e aquele que até entrega, mas que não serve para coisíssima nenhuma. Igor Calian é o repórter. Vídeos com supostos testes caseiros para identificar bebidas falsificadas invadiram as redes sociais. Tá vendo que esse espaço que sobrou é de um mindinho? Sei. Então é verdadeira. Um deles diz para jogar a bebida alcoólica no pão. A promessa é de que, quando o metanol entra em contato com o amido, gera uma coloração mais escura. Vou jogar aqui. Olha só, olha como ele tá ficando preto. Olha! Já este outro vídeo diz que é possível detectar o metanol com uma colher e um isqueiro. Mas se essa cor for esverdeada ou invisível, significa que existe alguma concentração de metanol. Tudo fake news. Essas informações não têm comprovação científica e já foram desmentidas por especialistas. Cuidado com vocês veem na internet. Os testes 100% confiáveis são feitos em laboratórios, numa máquina como esta, que consegue vaporizar as substâncias presentes numa amostra de bebida e identificar cada uma delas. Além de toda essa enganação nas redes sociais, o outro alerta é em relação a golpes na internet. Sites como este aqui estão oferecendo canudos que supostamente mudam de cor ao entrar em contato com o metanol. É tudo mentira. Na verdade, os criminosos querem os dados das vítimas na hora do pagamento. O produto mesmo nem existe. Alguns estudos estão sendo realizados para detectar bebidas batizadas de forma mais prática. Mas todos seguem em fase de testes. O alerta emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelo Ministério da Justiça ainda destaca que não há nenhuma suspeita de contaminação em outras bebidas, que não sejam as destiladas. Por enquanto, as recomendações seguem as mesmas. Não adquira bebida alcoólica em locais clandestinos, em adegas clandestinas, em locais em que não tenham a procedência, o selo de identificação, principalmente na verificação dessa origem, e desconfiar sempre de preços que são comercializados muito abaixo do mercado. Até agora foram confirmados 29 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais de 200 notificações ainda estão sendo investigadas. 5 pessoas morreram intoxicadas, todas na Grande São Paulo. Outras 12 mortes são investigadas. 10 horas 48 minutos. Vamos girar a participação do nosso ouvinte, quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo ao Bruno Henrique. Bom dia, Rádio Bandeirantes Campinas. Ótima semana a todos. Agradecendo ao Horácio Zanelato, certamente torcedor pontepretano. Tudo normal em Campinas, Ponte na Série B. E você também participa conosco pelo WhatsApp 19027102143. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Senna. Bom, então Tarcísio articulou contra a taxação das bets dos bilionários e dos bancos. Está articulando para taxar os garçons. Fazer os garçons pagar
a taxa da gorjeta, é isso? Ê, Tarcísio, hein? Vamos lá, garçons, votem no Tarcísio para presidente ou para governador, viu? Tandy Negrão. A medida provisória que o Tandy Negrão cita é a MP do IOF, que nós acompanhamos toda uma articulação da oposição para que ela caísse de maduro, para que ela não entrasse na pauta a tempo de votação e assim não seguisse na validade. Quem alertou, quem agradeceu publicamente o governador de São Paulo foi o líder da oposição, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro. Ele declarou: isso mostra que a centro-direita estará unida com quem o presidente Bolsonaro disser que é ele na hora que ele quiser. Ele é o maior líder da centro-direita. E agradeceu publicamente com a seguinte frase: Tarcísio, receba a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por todo o seu empenho. Ele tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro e para que a gente possa fazer essa coalizão contra o aumento de impostos. Isso foi utilizado pela base do governo, principalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vê uma atuação direta do governador de São Paulo na derrota governista da queda da medida provisória. Só que o governador Tarcísio disse que não tem nada a ver com isso. Rebateu as declarações feitas por Fernando Haddad e diz que ele não participou de nada de articulação em Brasília sobre esse assunto, que ele trabalha por São Paulo. Vídeo que foi publicado pelas redes sociais, o governador disse que o PT o acusa de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Tarcísio chamou a atenção de fato que beira o absurdo. A medida provisória compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar 17 bilhões de reais aos cofres públicos. A votação foi adiada, a medida provisória caducou. O governador disse que é alvo há meses de campanha do PT para desconstruir sua imagem e reputação. Quanto à história que o Tandy Negrão falou de taxar gorjetas, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo enviou um ofício ao governador Tarcísio de Freitas pedindo o fim da cobrança de ICMS sobre gorjetas pagas a garçons. O setor afirma que o imposto aplicado nas gorjetas acima de 10% prejudica trabalhadores e desestimula clientes. A cobrança está prevista desde 2020, mas o governo estadual intensificou a atuação contra estabelecimentos agora, em 2025. Para tentar reverter a medida, essa Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares acionou o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne representantes das secretarias da Fazenda de todos os estados. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo confirmou o recebimento do ofício e informou que vai analisar o pedido considerando todas as regras aplicáveis. A pasta não indicou um prazo para essa decisão. Mas o que diz a lei? Gorjetas de até 10% da conta estão isentas de imposto, conforme um decreto estadual que vem de 2012. Valores acima desse limite sofrem taxação de 4% de ICMS. A regra está em vigor desde 2012, como eu disse, não foi alterado pela atual gestão. Se os 10% do garçom, se eu tiver certeza que vão para o garçom, para a cozinha, que vão ser divididos entre as equipes de limpeza, manutenção, cozinha, serviço, eu particularmente pago com gosto. Mas tem muito restaurante que segura os 10% e não repassa também para os trabalhadores. Agora que há uma cobrança que precisa ser feita mesmo para que diminua essa taxação, porque taxar bilionário no Brasil, nossa, que é isso? Onde já se viu cobrar imposto? Inclusive com algumas desinformações. Por exemplo, a taxa de 50 mil reais do imposto de renda. 50 mil reais de lucro no imposto de renda. Porque tem muito pequeno empresário, microempresário, que a partir das informações, que às vezes são meio desencontradas, ele imagina o seguinte: eu vou ser taxado com o rendimento da minha empresa que chega a 50 mil reais.
Mas ter 50 mil de rendimento não significa ter 50 mil de lucro. O Brasil está discutindo algo que já é feito em praticamente todos os países do mundo. Chamem de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, mas basicamente todo mundo taxa bilionário, taxa as grandes fortunas. Aqui no Brasil não pode mexer com os caras. E ainda tem muita gente que sofre para pagar as contas no final do mês, que vai na rede social e faz discurso para defender bilionário. Mas quando fala em taxar gorjeta de garçom, aí sempre tem um motivo, uma justificativa de que não, isso daí tem que ser revisto. Atenção, hein? Muita atenção. Mensagem de áudio também do nosso ouvinte, mais uma. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo. Oi. Logicamente, comentando um pouquinho sobre o derby, né? Tá feliz. Eu não pude estar presente no campo, né? Eu tinha um evento nessa hora para fazer. Viu na Band? Mas a parte mais emocionante foi a hora que o Edu Pinheiro disse, o Brusque empatou com o Náutico, né? Que o Guarani não subiria por causa de um cartão vermelho. Para mim, essa seria a cereja do bolo, mas enfim, né? E parabenizando a Nath Luquezzi, acertou 50% do placar, Quase, né? quase. Ela falou 2-1 para Ponte Preta, foi 2-0. E o protocolo de pé frio quebrado, não é verdade, Nath? Eu acho que agora eu posso apostar. Falando só um pouquinho dessa fala do Donald Trump aí, que parece, entre aspas, que conseguiu a paz entre Israel e Hamas. Vamos ver se realmente a paz vai vir naquela região lá do Oriente Médio, né? Tomara que sim. Um grande abraço a todos, DJ Alê. É o que todos nós esperamos, DJ Alê, com suas, me parecem, maritacas ao fundo também, ilustrando esta mensagem aqui no Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi deu o palpite, foi na sexta-feira ou na quinta? Foi na quinta, foi na quinta-feira. Cravou. Quanto vai ser o jogo? Ela falou 2-1 pra Ponte. Guarani sobe? Não sobe. É, Nath Luquezzi. O torcedor bugrino queria muito que você fosse pé fria nessa hora, mas poderia acertou. ter sido. Fonte, vozes da minha cabeça, mas acho que eu vou começar a acreditar mais nelas agora, a partir de então. Às 10h56, uma última mensagem nesse bloco. Na sequência, a gente vai seguir com os nossos assuntos. Bom dia, Heitor Bom dia. e Nath. Bom Esse outro tá feliz, hein? Tá Muito feliz? contente com a macaquinha. Mas, a partir de agora, eu acho que aconteça o que acontecer com a Ponte, se ela for campeã ou não, esses jogadores e a comissão técnica nunca serão esquecidos por nós. Eles ficarão eternamente na nossa mente, na nossa cabeça. Parabéns, Ponte Preta. Torcedor Ponte Pretano, Marco Bedin, só uma pincelada rápida, porque desde sábado tenho lido muito comentário, tenho visto nas páginas bugrinas e tenho visto também nas páginas ponte pretanas a repercussão do derby inevitável. Pra quem não é de Campinas, é difícil entender o que significa um clássico entre Ponte Preta e Guarani, mas a cidade respira uma atmosfera diferente. Num jogo desse tamanho, como foi o derby 212, nem se fala. E eu vi muito bugrino ainda no calor da emoção, dizendo que esse foi o maior vexame da história do Guarani, o maior fiasco da história do Guarani. É uma dor sem tamanho você ser eliminado pro seu rival na casa do rival, saber que ele conquistou seu objetivo, você não conquistou. Não é diferente de outras rivalidades em que há uma disputa de um título estadual, de uma classificação. Esse ano, por exemplo, o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, ganhou Paulistão em cima do Palmeiras. Vida que segue, na hora é sofrido, os torcedores certamente compartilham dessa dor. E o torcedor bugrino tem todo o direito de estar indignado com a postura da equipe, que não perdeu a classificação no sábado no derby 212. Perdeu quando foi derrotado em casa na primeira rodada para a própria Ponte Preta, que não podia perder de jeito nenhum aquele derby. Perdeu por não ter conseguido ponto que fosse contra o Brusque lá em Santa Catarina, por deixar escapar a vitória contra o Náutico, enfim, foram vários os pontos que escaparam da mão do Guarani. Agora, quando se fala de maior vexame da história do Guarani, eu não sou bugrino, eu não sou ponte pretano, nem campineiro eu sou, mas eu acompanho de perto esse futebol campineiro há alguns anos. O maior vexame da história do Guarani é deixar um clube do tamanho do Guarani Futebol Clube leiloar o estádio Brinco de Ouro, que é um patrimônio do futebol brasileiro.
O maior vexame do Guarani é chegar à terceira divisão algumas vezes por falta de administração séria nos bastidores. Estar hoje na Série C em 2025 e repetir a Série C 2026 é apenas reflexo de uma sequência de administrações ruins, de um modo de fazer futebol que parou lá nos anos 80, 90 e que não entendeu a necessidade moderna do futebol, e a consequência vem dentro do gramado. Toda a solidariedade ao torcedor bugrino que tá triste, ponto. No caso da torcida da Ponte Preta, Ponte Pretano tem que fazer a festa mesmo. Sofreu uma Série C inteira, agora tá na final, tem a chance de conquistar a taça, mas o mais importante já conquistou, que foi o acesso, e tem uma história para contar para sempre contra o seu rival. Tem aquela zoeira eterna, é um derby que entrou para a história, mas isso não pode anular o atropelo que foi o planejamento de 2025. Se a Ponte Preta subiu, não é por mérito de uma diretoria que está quase 5 meses já, eu até perdi as contas de quantos meses com o salário atrasado. Não é mérito de um presidente que prefere brigar com a imprensa do que realmente responder ao torcedor o que é que está acontecendo. É mérito de um elenco muito comprometido com o tamanho do clube, com a responsabilidade de vestir a camisa da Ponte Preta e com as suas próprias carreiras. Há uma grande chance de daqui 2 semanas, campeão ou não, a Ponte Preta não ter elenco, todo mundo ir embora, com razão e com motivos. Então, o acesso não pode maquiar um planejamento mal feito pela diretoria da Ponte Preta. O torcedor tem que comemorar mesmo, tem que ir pra rua, tem que ficar feliz, dentro do fair play, tirar sarro do torcedor rival, mas o Ponte Pretano não pode achar que tá tudo bem, não. Porque o planejamento para 2026 tem que começar desde já. E jogador de futebol se conversa nos bastidores, tá? Quem for convidado a jogar na Ponte Preta antes vai ligar para os atletas que hoje aqui estão e perguntar: e aí, como é que tá? E as informações não vão ser nada positivas. Então, o sucesso dentro de campo tem que ser festejado. Mas entender que, se não planejar de verdade, pagar esses caras, que é mais do que justo, e não deixar repetir o que aconteceu em 2025, é bater e voltar. 11 horas, 1 minuto, um rápido intervalo e o Manhã Bandeirantes daqui a pouco vai falar sobre uma operação que apreendeu cigarros eletrônicos em Campinas. Nós conversamos com um médico também, porque a Organização Mundial de Saúde fez um novo alerta a respeito desses vapes, pods, cigarros eletrônicos que são a porta de entrada de adolescentes e crianças para o vício do tabagismo. Um rápido intervalo, daqui a pouco o Manhã Bandeirantes segue com mais destaques para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, segunda-feira, o Pix automático passa a ser obrigatório para pagamentos recorrentes no Brasil. Essa nova função foi criada para facilitar contas que se repetem todo mês, como academia, escolas ou assinaturas de serviços, deixando tudo mais rápido e prático para consumidores e empresas. Então, o Pix automático funciona assim: o cliente autoriza uma cobrança mensal direto na conta bancária e não precisa mais se preocupar com o boleto ou cartão de crédito. O pagamento só acontece depois da autorização, o que garante mais controle e segurança. Com essa novidade, o Pix pode substituir o boleto ou débito automático. E o melhor, não importa se o cliente e a empresa usam bancos diferentes. Isso amplia as opções e torna o processo mais acessível. Outro ponto importante é a segurança. Como cada cobrança precisa ser autorizada, fica mais difícil acontecerem fraudes ou cobranças indevidas. E em caso de roubo ou golpe, agora é possível contestar a transação direto no aplicativo do banco e pedir a devolução do dinheiro. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí.
na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 5 minutos, 11h05. Manhã Bandeirantes de volta. Daqui a pouco eu vou trazer mais mensagens aqui também dos nossos ouvintes. Mensagens de texto também você pode escrever pra gente, que o importante é ter a sua opinião, é ter a sua participação nesta edição que abre a semana dia 13 de outubro de 2025. Deixa eu conversar com você que acredita que um ERP, um sistema de gestão, vai ser algo que cuide apenas do financeiro da sua empresa. O Ricardo, CEO da Dierberger, uma indústria de fragrâncias conhecida em todo o Brasil, ele também pensava assim. Só que a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos, e aí a operação já não cabia mais na planilha. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para o Ricardo a solução de produção do WK Radar. Hoje o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes e, claro, do financeiro também. Tudo arrumadinho em um só lugar com o WK Radar. O ERP, que não é qualquer ERP, acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta. Acesse agora mesmo wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC, assim como fez o Ricardo. Você vai ter o WK Radar na sua empresa e depois vai me contar se fez ou não fez a diferença. Anote o número para você tirar todas as dúvidas, valores, saber quanto que vai custar e quanto você vai economizar. O DDD é o 19 é um número fixo. 3291 9650. Repetindo, 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. São 11 horas da manhã e mais 7 minutos. O presidente Lula afirmou em uma entrevista publicada hoje pelo jornal italiano Corriere della Sera que é uma vergonha para a humanidade o aumento dos gastos militares enquanto milhões de pessoas passam fome. O presidente Lula está em Roma, na capital da Itália, para participar do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Presidente Lula que tem encontro com outras autoridades nessa visita à Itália, Nath Luquezzi. Inclusive, ele se reuniu nesta segunda-feira com o Papa Leão XIV no Vaticano em um encontro que abordou temas como fé, desigualdade social, fome e meio ambiente. A primeira-dama Janja Lula da Silva também acompanhou o presidente na audiência e contou com ministros e autoridades brasileiras. Em uma publicação nas redes sociais, Lula afirmou ter tido um excelente encontro com o pontífice e destacou a importância da mensagem do Papa sobre o compromisso
com os mais pobres. O presidente aproveitou então a audiência para falar sobre a sua participação no encontro da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, onde apresentou resultados do combate à fome no país. Segundo ele, em 2 anos e meio de governo, o Brasil voltou a sair do mapa da fome pela segunda vez e agora busca ampliar o debate internacional com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Lula também convidou o Papa para participar da COP30, que será realizada agora em 2026 em Belém, a primeira conferência do clima da ONU sediada no coração da Amazônia. Por conta das celebrações do jubileu no Vaticano, o Papa informou que não poderá comparecer pessoalmente, mas garantiu que enviará uma representação oficial do Vaticano ao evento. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participando conosco do assunto que nós trouxemos em instantes, falando a respeito das gorjetas e do imposto cobrado acima dos 10% de quando a gente vai num restaurante, num bar, numa lanchonete, e aí chega a conta, o famoso 10% do garçom. Mas é do garçom mesmo? O Joel Amorim escreve pra gente: pergunte para o sindicato dos bares e restaurantes se eles querem voltar como era antes. A gorjeta não era cobrada na conta e sim o cliente daria a quantia que quisesse diretamente para o garçom. Isso eles não querem, pois os bares usam essa gorjeta e incorporam no lucro sem repassar e não pagam imposto. Tenho amigos garçons que sugerem o não pagamento na conta, pois não é repassado para eles. Acho isso de uma canalice, Joel, sem tamanho, porque o cara está trabalhando e é estipulado por lei que os 10% são para o atendimento. A legislação brasileira, ela define a gorjeta como opcional. Tem uma lei que é a lei número 13.419 de 2017. Não é obrigatório pagar os 10%. Mas uma vez pagos, o repasse tem que ser feito para os garçons e outros funcionários. A taxa de serviço com os 10% do garçom, ela pode ser sugerida pelo estabelecimento, mas o cliente pode recusar a pagar ou pagar menos, porque não é estipulado como regra, especialmente se não estiver satisfeito com o serviço. O estabelecimento não pode exigir, mas é considerado uma prática abusiva você não repassar para os funcionários essa quantia. Agora, o sindicato está de olho nisso? Tem muito sindicato, inclusive, né, de profissões que estão no ar neste momento, que não se preocupa tanto assim com as coisas que acontecem, não. Entendeu? Tem muito sindicato que está aberto, que está se fazendo muito presente, mas que na prática pouco se vê de resultado. O dos bares e restaurantes tem que ficar de olho se esse repasse é feito de fato diretamente para os profissionais. E aí eu não digo nem só para o garçom, acho que juntar tudo numa caixinha e compartilhar com o cozinheiro, com quem lava a louça, com quem lava o chão, com quem está de manobrista lá na porta, com quem está atendendo a mesa, acho que seria o mais justo. Mas quando o lucro fala mais alto do que a justiça, essas distorções acabam aparecendo. 11h12, a repórter Lucimere Ramalho está a postos conosco para trazer informações sobre uma operação de combate à pirataria de cigarros, importação de produtos falsificados e cigarros eletrônicos. Um dos males da nova geração, um dos problemas apontados inclusive pela Organização Mundial de Saúde e que agora, aqui no interior de São Paulo, resulta numa das maiores apreensões de 2025. A Lucimere Ramalho conta mais para você. Diga lá, Lucimere. Oi, Heitor. Pois é, mais uma operação da Polícia Civil da cidade de Piracicaba, essa operação denominada VAPE, já na fase 2, justamente para verificar o comércio ilegal dos cigarros eletrônicos aqui na cidade, de vários acessórios e também de essências que são utilizadas aí nesses cigarros eletrônicos. Os policiais civis já vinham fazendo aí um monitoramento e então foram até alguns locais na cidade de Piracicaba, vários boxes ali conhecidos como o Camelódromo na cidade de Piracicaba, próxima à rodoviária do município. Os policiais estiveram em alguns estabelecimentos e em vários deles foram localizados materiais, então, como por exemplo o cigarro eletrônico. Eles apreenderam, Heitor, mais de 130 mil cigarros
de fabricação proibida aqui no país. Todos os maços foram apreendidos e foram levados para a delegacia, além de diversos cigarros eletrônicos, acessórios e também as essências utilizadas então para o uso desses cigarros eletrônicos. Só dos cigarros eletrônicos, Heitor, a quantidade de material que eles apreenderam, esse material está avaliado em aproximadamente R$25 mil de cigarros eletrônicos que eram vendidos então nessa espécie de camelódromo na região central da cidade de Piracicaba. 4 donos de estabelecimentos onde esses materiais foram encontrados, eles foram presos em flagrante e foram levados para a delegacia e ficam aí à disposição da justiça. São 2 homens de 38 anos de idade, o outro de 34 anos de idade, e 2 mulheres de 48 anos de idade e 28 anos de idade. E durante todas essas buscas, nessas verificações que foram feitas nesses estabelecimentos, Heitor, os policiais encontraram mais de 20 marcas de cigarros ilegais que não poderiam ser comercializados aqui no país. Essa é a fase 2, a Polícia Civil já indicou que outras operações vão ocorrer justamente para combater o uso, desse cigarro que tem a venda proibida aqui no país. E também do cigarro eletrônico, conhecido como vape, que é também proibido o uso aqui no país, a venda aqui no país, mas ainda assim as pessoas acabam comprando, e utilizando. E muitos jovens, Heitor, a gente vê agora essa situação de muitos jovens, adolescentes, utilizando esse tipo de cigarro, o cigarro eletrônico, onde não se tem ainda estudos que mostrem a gravidade, o que esse cigarro pode comprometer na saúde das pessoas. Então, nas próximas semanas, outras operações iguais a esta devem acontecer na cidade de Piracicaba. Eu volto aí com você. 11h15, a Organização Mundial da Saúde alertou, na última segunda-feira, para o aumento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes. Estimado que pelo menos 15 milhões de jovens entre os 13 e os 15 anos fumem esses dispositivos em todo o mundo. De acordo com o novo relatório da OMS sobre a utilização do tabaco, o risco de os jovens começarem a fumar é 9 vezes superior ao dos adultos. Cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de dependência da nicotina. Inclusive, embora sejam promovidos como uma alternativa menos nociva ao tabaco tradicional, esses produtos estão, na verdade, viciando os jovens em nicotina mais cedo e colocando em risco décadas de progresso. Apesar da crescente popularidade dos cigarros eletrônicos, a OMS destaca uma tendência positiva. O número de fumantes de tabaco convencional diminuiu 19,5% desde o início do século, passando de 1,38 bilhões de pessoas para 1,24 bilhões no ano passado, em 2024. As projeções apontam para uma redução ainda maior até 2030, quando o índice global de consumo deverá atingir 17,4% da população. O perfil, a queda tem sido mais acentuada entre as mulheres, cuja taxa de consumo caiu 16,5% em 2000 para 6,6% em 25 anos. Entre os homens, a redução foi menos expressiva, passando de 49,8% para 32,5% nesse mesmo período. Agora, no que diz respeito à idade, a faixa etária dos 45 aos 54 anos segue sendo a maior de prevalência de fumantes, embora tenha diminuído de 42,1% para 25%. Já entre os jovens dos 15 aos 24 anos, o percentual caiu de 20,3% para 12,1%. Regionalmente, o Sudeste Asiático liderava em 2000 a taxa de consumo com 54,1% da população fumante, mas em 2024 a Europa tornou-se região com maior prevalência relativa, 24,1% de fumantes, comparada com 14% nas Américas e 9,5% na África, essa última é a região com menor consumo global de tabaco. A Europa também registra as taxas mais elevadas de consumo entre adolescentes de 13 e 15 anos, com uma média de 11,6%, praticamente igual entre homens e mulheres. Segundo o relatório, em nenhuma das regiões do mundo o consumo juvenil é inferior a 9%. A OMS pede que os governos ajam de forma rápida e energética para travar a expansão dos produtos eletrônicos de nicotina e reforcem as políticas de prevenção e ampliem as restrições à publicidade e venda a menores. Sobre esse assunto, o jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista, que comenta esse alerta feito pela Organização Mundial da Saúde e esses dados que apontam que 15 milhões de jovens de 13 a 15 anos fumam cigarros eletrônicos no mundo todo. Dr. Mauro Gomes analisa esse fato. Isso é um dado realmente preocupante, porque nós
temos experimentado, especialmente no Brasil, uma queda importante nos níveis de tabagismo nas últimas décadas. Uma população que fumava, quase 40% da população, caiu para 9% da população fumante até 2022, que são os últimos dados oficiais que nós temos. Mas nos últimos tempos vimos experimentando, não só no Brasil, mas no mundo todo, um aumento importante do uso do cigarro eletrônico, principalmente por parte de crianças, adolescentes e pessoas adultos mais jovens. E isso vem trazendo uma preocupação, porque os índices de tabagismo eles voltaram a crescer por conta disso. Existem locais já, especialmente Canadá, Nova Zelândia, Austrália, onde o número de fumantes jovens de vapes supera, nessa faixa etária, já o de fumantes tradicionais. E o vape não é isento de risco. O cigarro eletrônico ele traz uma série de consequências à saúde física, tanto imediatamente após o uso, como em longo prazo, que são preocupantes. E essa é uma nova estratégia adotada pela indústria do tabaco para trazer a nicotina com uma nova roupagem mais moderna, mais sedutora, e fazer com que as pessoas retomem esse vício de fumar e mantenha-se o comércio aí da nicotina. A estratégia não é muito diferente daquela que foi usada lá por volta dos anos 40, dos anos 50, quando o cigarro convencional passou a ser utilizado como objeto de status, de charme. Você pode observar que em Hollywood todos os grandes galãs fumavam, as moças mais bonitas, mais sensuais, elas fumavam cigarro nos filmes. Com o passar do tempo, se observou os efeitos deletérios do cigarro, não só da nicotina, mas das outras substâncias que estão ali dentro também, e o cigarro passou a ser estigmatizado. A gente vê que nos últimos anos há um estigma contra o cigarro, as pessoas são proibidas de fumar em uma série de locais, né? A comercialização do cigarro acaba reduzindo-se por conta disso. O que acontece? Houve a necessidade de se passar isso de uma nova maneira. E o que se encontrou foi por meio de dispositivos modernos, coloridos, atraentes, que trazem novamente aquele glamour, aquele charme, onde a fumaça não incomoda o vizinho com o cheiro ruim, como tem o do cigarro convencional. Esses cigarros eletrônicos, neles são incluídos aromatizantes, coisas que dão sabor, então é mais agradável. E uma coisa muito importante, a nicotina do cigarro eletrônico ela é diferente da nicotina do cigarro convencional. A nicotina do cigarro convencional ela tem uma formulação que nós chamamos de alcalina, que ela é muito irritante das vias respiratórias e da boca. Então o fumante chega um momento que aquilo não passa a ser mais agradável. Ele sente irritação na garganta, sente irritação nos brônquios, então chega um momento que eles não conseguem aumentar mais a concentração de nicotina para aumentar o poder do vício. No cigarro eletrônico, eles adicionaram um ácido chamado benzoico nessa nicotina, que faz com que essa nicotina não seja irritante. Então a pessoa fuma com mais prazer, ela não sente essa irritação na garganta, nos brônquios, então ela traga mais profundamente. E olha o que é preocupante, né? O fumante do cigarro eletrônico, se fosse fazer uma equivalência com o cigarro comum, no momento em que um fumante comum fuma um maço de cigarro, o fumante eletrônico seria o equivalente a 2,5 maços de cigarro, porque a quantidade de nicotina que ele inala é maior, a concentração da nicotina do cigarro eletrônico ela é maior do que o cigarro comum e ele é mais prazeroso por conta desses elementos de sabor, de cheiro. Então, a pessoa se sente com mais prazer e até mais segura utilizando o cigarro eletrônico. E esse é o grande risco. Esse o Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista, falando sobre esse alerta da Organização Mundial de Saúde. O vape ele foi vendido no começo e até hoje ele é naquela política do boca a boca, como sendo a porta de saída do fumante para o tabagismo. Não, esse daqui é o caminho para você que está fumando, diminuir a taxa de nicotina aos poucos até você basicamente fumar um placebo. Conversa mole para boi dormir. Contar a história pessoal de amigos que vieram com essa conversa, estavam com essa conversa.
Cinegrafista, por exemplo, não vou citar nome, mas um colega cinegrafista que eu trabalhei em outra emissora, quando surgiu lá para 2016, 2017, a onda do vape, olha, isso daqui eu vou parar de fumar graças a isso. E aí substituiu um vício pelo outro. Substituiu um cigarro que faz mal, mas a gente sabe até onde faz mal, por algo que o corpo não sabe sequer o que está colocando para dentro do pulmão. E assim segue até hoje. O vape é vendido, repito, como sendo a saída, mas ele é a porta de entrada. Assim como o cigarro saborizado, assim como aquele cigarro pretinho que é um sucesso nas baladas, assim como os sabores dentro de algo que tem nicotina para o vício. Parece absurdo a gente imaginar a gente de 13, 14 anos, mas a gente ouve histórias também dos nossos pais, dos nossos avós, que começaram a fumar nessa idade. Se antes o charme era você parecer o James Dean fumando um cigarro no canto da boca ou parecer o cowboy do Marlboro, o charme agora é soltar fumacinha com cheiro de frutas vermelhas, de melancia, de blueberry. Mas o estrago no corpo, ele vem com algo que a gente ainda não tem sequer estudos comprovados, porque não tem uma geração inteira que fumou vape, que usou o cigarro eletrônico. A gente tem gerações já que fumaram a vida toda e que a gente sabe o final triste de vida. Mas com o cigarro eletrônico é uma incógnita, que obviamente não vai ter final feliz. E esse assunto estará em pauta hoje, Nath Luquezzi, na Câmara Municipal de Campinas. Inclusive, um dos projetos de autoria do vereador Luiz Rossini, do Republicanos, atualiza e amplia a legislação que proíbe o fumo em locais públicos. A proposta inclui novas áreas na proibição e estende as restrições também aos cigarros eletrônicos e dispositivos semelhantes. O texto, com parecer favorável sugerido pelo vereador Nick Schneider, do PL, propõe a inclusão das áreas comuns de condomínios residenciais, clubes, praças e parques públicos na lista de locais onde é proibido fumar. A medida vale tanto para cigarros tradicionais quanto para dispositivos eletrônicos, como cigarretes e outros vapes que têm ganhado popularidade nos últimos anos, especialmente entre os jovens. Será votado hoje, às 14 horas, 2 da tarde. 11h26, últimas mensagens agradecendo aqui ao Alexandro, morador do centro de Campinas. Infelizmente a gente não vai conseguir colocar a mensagem de áudio na íntegra. Agradecendo também ao Paulo Neves. Paulo Neves está dizendo o seguinte: pedem o jogo, mas não pedem a arrogância. Agora estão dizendo que não foi no jogo contra a Ponte que perderam acesso. Horas, para qual outro adversário o Guarani perdeu 6 pontos no último jogo? Quem foi que aniquilou a última chance de acesso? Vai ficar para a história esse DEB 212, que terá repercussão completa a partir de agora com Carlos Henrique dentro do Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Mas antes, Nath Luquezzi, 1h30 da tarde na Band, de segunda a sexta-feira, tem o Band Mulher. Você comanda, tem a companhia da Lari Lopes e sempre tem boas atrações. Quais são as de hoje? Hoje nós vamos falar sobre saúde. Ceratocone, que é uma doença que deixa o olho com aquele formato cônico, ele aumenta o risco de cataratas em jovens. Isso por conta do uso frequente de colírios com corticoide, entre outras coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com um especialista. E teremos música, porque não é segunda-feira que a gente não vai pôr um sorrisão no rosto, ficar feliz, cantar, lógico, não é mesmo? Vamos receber uma dupla aqui da nossa região, que eles são marido e mulher, inclusive. Se chamam Thiago e Mariana. E hoje eles vão fazer uma revelação bombástica à 1h30 da tarde no Band Mulher. Sexta-feira, no especial de Dia das Crianças, vocês trouxeram uma menina de 8 anos, linda, pianista, talento nato, de Fortaleza, se apresentando aqui na região. Que criança espetacular, não é? Né? Já tinha lido mais de 400 livros. Lê desde os 2 anos. Com 8 anos de vida. Sucesso para ela. Sucesso. E quando se tornar uma grande artista que será, tenho certeza que vai lembrar dessa passagem pelo Band Mulher também, como a sua estreia especial na televisão. Muito especial. Nath, até amanhã. Até amanhã, Heitor. Até amanhã aos ouvintes. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, tendo também ao lado o Edson Freitas na coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani.